Bom, de oitavo ano de história, vamos para a semana 6. Vamos compor os outros dois elementos que levam até a proclamação da República, né? E o ato em si. Então, o terceiro elemento que vai levar à proclamação da República são as questões religiosas, ou a questão religiosa, né? Porque a família real, né, portuguesa que estava aqui administrando o Brasil, Dom Pedro e seus familiares, são da maçonaria, igual grande parte da elite até hoje brasileira, né? Uma elite brasileira faz parte desse ritual, dessa religião maçônica, né? E isso incomodava muito a Igreja Católica, ainda mais porque a Igreja Católica tinha um certos ciúmes, porque o Dom Pedro é que indicava os padres e algumas regras da igreja dentro do país. Porque o que a gente já estudou lá atrás, né, nos outros séculos, o rei, o imperador, o rei católico, né, que existia na Espanha e Portugal, eles tinham também o controle da igreja, porque a igreja católica e o rei estavam muito atrelados, né, lá no século XVI, XVII, nas grandes navegações. E o Dom Pedro continuou com essa instituição, a instituição do padroado. Então ele indicava padres e cargos importantes dentro da igreja, e isso levava os padres locais ali a um descontentamento, porque eles gostariam de receber ordens do Papa e não do Dom Pedro, e isso gerou um atrito. E teve um caso que o Dom Pedro mandou fazer uma coisa e o Papa mandou fazer outra, e em relação aos maçons, e isso desgastou a imagem do Dom Pedro perante a igreja. Então nós já temos os Barões do Café, nós já temos o movimento republicano, e agora nós temos a igreja querendo derrubar o Dom Pedro. E o quarto e último movimento, que vai ser o decisivo para a tomada do poder, são os militares. Os militares, após a Guerra do Paraguai, eles conseguem uma autonomia, eles percebem que eles são importantes na sociedade, eles defenderam a pátria de uma invasão paraguaia, eles venceram a guerra, e eles começam a ver que, olhando para os lados e olhando para as tropas dos países vizinhos, uruguaios, argentinos, eles têm menos importância na política brasileira, e a partir daí o exército brasileiro vai tentar interferir mais na política brasileira, até hoje interfere, né? Então a questão militar, os militares percebem o seu papel na sociedade, né? Assumem o positivismo, que é uma tendência filosófica científica do século XIX, né, que busca a ciência, né, e por buscar a ciência ele nega qualquer poder divino, ou seja, nega o poder do Dom Pedro, que seria o imperador, né, descendente de Deus, né, a família real ali, para administrar o Brasil. Bom, então nós temos os militares, a igreja, os barões do café e os republicanos. Todos eles juntos, obviamente, derrubaram o Dom Pedro no dia 15 de novembro de 1889. E o povo, onde é que entra o povo nisso? O povo não participa, o povo só assiste bestializado esse movimento. O que seria bestializado? Assiste sem saber o que está acontecendo, sem participar do movimento republicano, tá? Quem que vai fazer isso? O Deodoro da Fonseca, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, patrono do Exército Brasileiro, que vai lá, chega na casa do Dom Pedro e fala: Dom Pedro, Princesa Isabel, família, ó, até amanhã, pega o porto do Rio de Janeiro e vai embora, hein? Ninguém quer mais vocês aqui, a partir de agora isso aqui é uma república, hein? E aí depois, óbvio, criaram os quadros, né? Inventaram ele lá com o braço erguido no cavalo, né? Toda uma imagem, todo um imaginário criado por trás disso, né? Na verdade, foi um golpe da elite toda que já estava de saco cheio de Dom Pedro, todo mundo tinha os seus motivos e falou: vamos colocar uma república aí, porque o Deodoro só foi lá sacralizar, só foi lá pôr um fim físico à coisa, né? E aí, logo depois, como nós vamos estudar mais pra frente, ele vai ser o primeiro presidente do Brasil, tá bom? Então, está finalizado o período da administração de Dom Pedro II. Tchau!